Gente, então nós vamos ver aqui agora a norma da EDP. E essa norma aqui, ela faz referência, né, ao fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição, ou seja, na baixa tensão, e unidade consumidora individual. Tá? Nós vamos ver aqui qual é o limite de fornecimento que essa norma aqui da EDP ela determina para que um consumidor individual se conecte na baixa tensão. Tá? Nós vamos ver bem aqui, ó, e bem aqui na página 4, ó, vai nos dizer o seguinte. Essa norma, né, aplica-se às instalações residenciais, comerciais e industriais, urbanas ou rurais, de características usuais com carga instalada até 75 kW, a serem ligadas nas redes aéreas secundárias de distribuição da EDP São Paulo. Então, aqui, a norma começa nos dizendo que o limite de fornecimento para a baixa tensão é até 75 kW. Até aqui, joia. Só que nós vamos aqui na página 20. Bem aqui vai nos dizer o seguinte, ó. Para instalações com corrente de demanda superior a 150 amperes, conforme tabela 1 e tabela 2, a medição será indireta, sendo que deverá ser apresentado documento de responsabilidade técnica de execução do padrão de entrada, junto com a solicitação do pedido de ligação para a correta montagem do padrão de entrada, ver detalhes, talará. Então, isso aqui quer nos dizer o seguinte, lá no começo da norma, nós vimos que o limite de fornecimento para baixa tensão em um consumidor individual é 75 kW de carga instalada. Porém, quando a gente vem aqui um pouquinho mais para frente, a gente vê que ele vai dar uma brechinha aqui para a gente poder ultrapassar um pouco essa carga de 75 kW. Vamos consultar essas tabelas aqui, tabela 1 e tabela 2, para a gente ver qual é o limite final que a norma determina para o fornecimento em baixa tensão. A gente vai ver que não é 75 fechado. Ela vai permitir, com algumas condições, que essa conexão em baixa tensão seja feita de forma que a gente consiga se conectar sem o uso de transformador, passando um pouquinho dessa potência aí de 75 kW. Então, indo aqui, ó, para vendo aqui essas tabelas, tabela 1 e tabela 2 aqui. Então, tá aqui, ó. Essa daqui seria para monofásica e bifásica, eu vou aqui para trifásica. Ó, definição da categoria de atendimento trifásica, 3 fases mais neutro. Vou girar aqui. Então, bem aqui, ó, vai nos indicar que o limite máximo para conexão em baixa tensão nessa norma da EDP é proteção de até 350 amperes. Então, se depois que foi feito lá o cálculo de demanda, foi feita a determinação da proteção do cabo, né, que vai ser feita a conexão da carga ali consumidora com a concessionária, se atender ao limite de até 350 amperes, esse disjuntor, a gente pode se conectar na baixa tensão, desde que a gente utilize medição indireta, conforme já visto aí nas páginas anteriores, né? A gente viu que a partir de 150, né, a partir daqui, ó, a partir da proteção, né, do disjuntor de 150 até o de 350, a gente viu que a gente pode se conectar à rede de baixa tensão sem o uso de transformador. Agora, passou disso daqui, aí não tem mais tolerância. Eu preciso comprar o transformador lá para me conectar à rede da concessionária. Tá? Eu vou aqui mostrar um projeto para vocês, projeto aprovado da EDP, de uma região lá que é atendida pela EDP, em que nós temos uma demanda acima lá dos 75. Pronto. Então, aqui a gente vai ter, ó, eles conectando a rede da concessionária em baixa tensão, ó, 3 fases mais neutro,
só tem na baixa tensão. Desceu aqui, passou pela proteção, ó, pelo disjuntor de 300 amperes. Daqui foi para os TCs, que nem a gente viu lá na norma, acima da proteção de 150, a medição tem que ser indireta. Então, nesse caso aqui, recai nessa situação, né, esse disjuntor de 300 amperes. Então, medição indireta. Passou pelos TCs, passou pelo medidor, em seguida, foi lá, alimentou o disjuntor lá da bomba de incêndio, passou pela proteção geral e, em seguida, seguiu lá para a instalação, né, para o QDG, para o quadro de distribuição geral. Vamos ver aqui agora o cálculo de demanda que foi enviado para aprovação desse projeto aqui, ó. Só para vocês verem, essa potência ela ultrapassou os 75 e ele foi conectado na baixa tensão, tá? Daqui retirei a indicação aqui de obra local, mas os demais cálculos aqui são verídicos, são dessa obra mesmo. Então aqui a gente faz a separação, né, de acordo com as orientações da norma, né, é pedido para que seja separado exatamente assim, porque são utilizados os fatores de demanda adequados para cada uma dessas cargas, né? Iluminação em tomadas, chuveiros, forno, micro-ondas, fogão elétrico, ar-condicionado, motores, bombas de incêndio. Então, aqui nós temos essa carga aqui resultante, ó, 153,33 kW de carga instalada e 100,8 kW de demanda. Então, nessa região, a tensão de fornecimento para o sistema trifásico é 220, 127, né? 220 entre fase, 127 entre fase neutra. Então, aqui temos o cálculo dessa corrente aqui, ó, certinho, potência dividido por 220 raiz de 3, né? O valor de raiz de 3, 1,73. De acordo com essas características, né, essa demanda e essa corrente, a gente tem aqui a determinação da qual que é a caixa, as caixas que são utilizadas, isso daqui também indicado lá na norma, e o disjuntor, né, para essa corrente aqui, o disjuntor adequado, de acordo lá com as tabelas da norma, seria 300 amperes. E o cabo também é utilizado, né, de acordo lá com a tabela, que a gente viu, de acordo com a tabela 2. Então, tá aí, a gente viu que essa carga aqui foi maior que 75 kW, e essa carga, esse consumidor, ele se conectou à rede da concessionária em baixa tensão, sem utilizar transformador, tá? Mas, para fazer isso, a gente precisa seguir algumas orientações, né? Não está utilizando transformadores, mas também não é uma solicitação convencional, né? Ele vai pedir projeto, vai pedir o cálculo de demanda, vai pedir ART. Então, o cliente, né, ele teria que ter essa despesa aí de contratar esse profissional para fornecer essa consultoria. Mas o gasto aqui com o transformador não foi necessário para essa obra, tá? E esse limite, né, ele vai variar de acordo com a concessionária. Então, nessa daqui, tem o limite desse disjuntor. Veja que ele não coloca na tabela a demanda em si, né? Ele coloca o limite somente do disjuntor, né? Porque, obviamente, uma coisa leva a outra, né? Claro que para subir o disjuntor vai ter que subir a carga. Então, são pontos de alerta para que você entenda que não são todas as concessionárias que são rígidas em relação aos 35 kW de potência instalada para que o consumidor seja conectado em média tensão, tá? Algumas têm alguma certa tolerância aí para conseguir fazer com que a carga se conecte em baixa tensão, porém com esses outros adendos aí, né? Medição indireta, precisa de RT, precisa apresentar cálculo de demanda, precisa apresentar projeto, tá? Então, esse aqui era o exemplo para consumidor individual. E, a título de curiosidade, esse consumidor aqui era um consumidor comercial, tá? Mas iria se conectar de forma individual à concessionária, né? A norma a ser seguida é exatamente aquela que eu tinha mostrado anteriormente.